nesse nosso segundo bloco, em entrevista com a doutora Sônia Palma, psiquiatra infantil. E se você quiser mandar qualquer comunicação para a gente, é muito simples. É pelo nosso perfil, @PapoAbertoTV. André já está prontinho ali esperando você. Não é isso, André? Isso mesmo, só escrever aqui e a gente vai estar participando junto aí. Aqui do meu lado, doutora Sônia Palma, vem para conversar conosco sobre esta realidade dos transtornos de humor na infância e na adolescência. Mas antes eu gostaria de saber, bem-vinda, viu? Muito obrigada. Viu, Sônia? Bem-vinda. Obrigada pelo convite. Obrigado também você por ter aceitado estar conosco nesta noite. Quanto tempo trabalhando com psiquiatria infantil? Eu vou entregar a minha idade, mas pelo menos uns 25 anos eu já trabalho com transtorno 25 anos. infantil. Com De onde problemas... que veio o interesse de se especializar nessa faixa etária? Na verdade, eu sou psiquiatra, minha formação é de psiquiatria, e eu fiquei em dúvida entre a pediatria, né, uma época, eu falei, então vou juntar a psiquiatria com a pediatria e fui fazer psiquiatria infantil. E estou nessa estrada aí há quase 25 anos. Agora, quando a gente fala de transtornos de humor, muita gente não fica atento a isso na infância, não é verdade? Até há pouco tempo, né, mais ou menos uns 10 anos atrás, imaginava-se que as crianças não teriam mesmo transtorno de humor, nem os adolescentes, que seria um quadro, então, da vida madura, né, ou então do adulto jovem. Uhum. Mas isso já caiu por terra há muito tempo, as pesquisas mostram... O preconceito vem por quê? Porque na fase adulta se manifestava com mais evidência? Na verdade, o transtorno afetivo bipolar ela era a antiga psicose maníaco-depressiva, né? Que era muito, PMD era muito conhecida com esse nome alguns anos atrás. Uhum. Por isso achava-se que as crianças não tinham, porque tinha um quadro de psicose. Hoje se sabe que não precisa do quadro psicótico. E que o transtorno de humor hoje aparece até em crianças, às vezes com 2, 3, 4 anos você consegue fazer um diagnóstico. Como é que a gente consegue perceber isso? Um pai, uma mãe consegue perceber? Tem sinais que evidenciam? São crianças, normalmente, onde elas são muito irritadas, muito agitadas, normalmente elas dormem muito menos do que um bebê dormiria, ou uma criança pequena dorme normalmente, problemas alimentares, e uma birra muito mais excessiva, que a gente chama até de tempestade de humor, como se fosse por motivos assim muito pequenos. Olha, eu quero ganhar tal coisa, a família diz que não, elas quebram tudo, jogam coisas, se jogam no chão. Então, são crises muito desproporcionais àquelas que normalmente seriam esperadas para aquela idade, para aquela fase de desenvolvimento. Por isso que é muito complicado fazer um diagnóstico, se não for um profissional especializado, porque passa muito por birra, por criança mimada, passa por outros transtornos psiquiátricos, e realmente o transtorno bipolar na infância fica bastante subdiagnosticado, que é um problema, né? Certo. Agora, as medidas educativas que normalmente os pais teriam com uma criança que não sofresse desse mal, funcionam também com a criança que tem esse transtorno ou não? A questão, por exemplo, de limites, educação, isso, com certeza, para qualquer criança, ela é válida. O que os pais têm que entender, e os professores, que é uma outra questão para discutir a questão da relação do transtorno afetivo bipolar e a escola, é entender um pouco o que acontece com essa criança, né? Que ela não faz isso porque ela quer, ou ela na verdade, ela tem um descontrole, né, nos seus afetos que a fazem ter essas oscilações de humor, com muita irritabilidade, com muita agressividade, às vezes com muita violência, ou então com muita depressão e risco de suicídio grande que tem essa. Na infância? Na infância. Hoje, assim, quanto mais velho, mais a questões da tentativas, ideações suicidas, né, se manifesta. Mas crianças muito pequenas, elas não falam muitas vezes em se matar, mas que elas querem ir virar estrelinha, que elas querem ir junto com o avô que morreu, elas querem ir para o cemitério, elas falam, ou elas desenham muito isso. Elas se colocam em situações de morte e que você vê pelo desenho, pelas cores que elas usam. Mas elas favorecem também situações de perigo em que a vida fica em risco? Sim. Muitos acidentes infantis, que a gente considera como acidentes infantis, mesmo ingestão de substâncias, por exemplo, naftalina, essas coisas que acabam matando ou, pelo menos, intoxicando,
muitas vezes não são uma questão só de uma brincadeira, né? Na verdade, são tentativas ou são modos que essa criança tem de expressar que ela não quer mais viver desta maneira que ela está vivendo. Então, tomar remédio, a gente fala, não, é que é criança pequena, não entende. Mas Sim. chega a coisas assim mais radicais, como, por exemplo, se lançar de um prédio. Sim. Principalmente por volta dos 13 aos 14 anos, os meninos eles têm muita morte por enforcamento, por arma de fogo, as meninas por ingestão de remédio, de venenos, de medicações. Isso é muito frequente dentre as tentativas na adolescência. Quanto menor, lógico que é menos frequente as tentativas tão violentas, mas se machucarem muito, se cortarem, isso sim, isso tem bastante. E quais são os fatores que causam esses transtornos? Tem esses provocadores? Então, é um transtorno de base orgânica, com um forte caráter hereditário, biológico, hereditário, e muitas vezes situações da vida desse adolescente, né, que o adolescente ou mesmo uma criança pequena, separações, morte em família, situações muito graves, eles vão provocar o aparecimento desse quadro que está lá, né, que é geneticamente determinado, mas que não precisaria aparecer muitas vezes se não tivesse uma situação muito grande. Eu li uma coisa interessante, queria saber se é verdade mesmo, que quando um dos pais tem, há uma chance de a criança também ter de 15% a 20%, é isso mesmo? Não, na verdade, quando você tem um pai ou uma mãe com transtorno de humor, o transtorno bipolar do humor, que é o nome atual, existe um risco de quase 3 vezes maior do que a população comum de ter qualquer tipo de transtorno mental. E quase 4 vezes mais para ter um transtorno de humor, mostrando, então, um forte fator hereditário que tem nesse transtorno. Você estava falando aí, distinguindo o transtorno bipolar e depressão. Tem diferença? Então, o transtorno bipolar ele é um transtorno que tem, no seu quadro, tanto um lado depressivo e um lado de exaltação. Mas isso a gente chama, então, de transtorno bipolar, que é essa alternância de humor. Na depressão, que a gente chama unipolar, que é a depressão que não é do transtorno bipolar, são quadros onde a questão hereditária não é tão marcada. Situações do dia a dia, situações estressantes, problemas, né? Eles acabam provocando um quadro de depressão que resolve, geralmente, em um ano e meio, se resolve bem com medicação. E, às vezes, as pessoas podem passar muitos anos sem ter novamente, mesmo as crianças. Quando a gente fala em criança, é um pouco mais complicado, porque muitas vezes a criança apresenta como um primeiro sintoma, com 7, 8 anos, um quadro depressivo. E você pensa que é uma depressão e, dali a 2 anos, apresenta um quadro de exaltação de humor, caracterizando, então, o transtorno bipolar do humor. Né? Então, se o médico, o pediatra não tiver uma ideia, a família não tiver algum conhecimento, muitas vezes essa criança fica mal diagnosticada. Certo. Se a gente consegue definir esse limiar, não é? Quando que uma mãe e um pai devem levar uma criança ao médico para fazer um diagnóstico? Porque tem algo que é próprio do comportamento, às vezes até uma má educação provoca reações na criança muito parecidas, não é? Você dizer, o que dá para eu ver assim como um elemento que me incentiva a pegar o meu filho e levar ao médico, porque agora eu já estou naquele quadro de dúvida, eu preciso de uma posição de um profissional. Então, por exemplo, vou dividir em crianças, quando nós falamos em crianças, até aí uns 11 anos, mais ou menos, são aquelas crianças que começam, por exemplo, a não dormir. Aí estavam indo bem na escola e começam a ir mal, começam a ter um baixo rendimento escolar, uma alteração de sono, uma alteração alimentar, comportamentos estranhos do que ela costumava fazer. Por exemplo, ou se sentir muito poderosa, dizendo que tem poderes sobrenaturais, poderes mágicos, que pode tudo, ou então dizendo, por exemplo, que não quer mais viver, que a vida está chata, que está difícil. Na adolescência, essas questões também elas se aproximam um pouco mais do adulto, mas aí aparece mais marcadamente a oscilação de humor. Né? Então, são crianças que estavam bem
e que, de repente, eles não querem mais jogar futebol, não querem mais receber amigos, ficam trancados no quarto, só na internet, não querem, vão dormir 2, 3 horas da manhã e no dia seguinte estão muito bem. Então, são crianças que o adolescente passa a deixar de fazer aquilo que é normal, ser viver em grupo, né, ir para a escola, ter amigos, praticar esporte. Então, esse é um sinal. E, principalmente, quando eles falam em morte. A gente não pode, nem os pais, nem os profissionais, não valorizar essa fala desse adolescente quando ele fala a respeito de morte. Certo. Então, é sempre um fator relevante quando o assunto é morte. Sim, com né? certeza. E o tratamento para isso, como é feito? Dentro do consultório e também em casa, com o acompanhamento do pai, da mãe, porque eu acredito que se complementam, né? É indispensável Sim. também o trabalho que o pai e a mãe vão continuar dentro de casa. Então, em suma, como é? Uma vez feito o diagnóstico, nós temos que fazer um trabalho conjunto. É família, escola, né, o pediatra, porque vai ter que dar medicação para essas crianças. A família é um fator fundamental, você falou muito bem. Se a família não for continente, se a família não ajudar, se a família não apoiar, se não entender, não é só passar a mão na cabeça. Né, que estar junto desse adolescente ou dessa criança. As medicações são importantes, principalmente nessa questão do suicídio, na questão dessas grandes transtornos de humor, com perda de sono, são muito importantes a medicação. E também grupos de autoajuda, existem grupos, tem associações, né? Nós fazemos parte, por exemplo, da Abrata, que é uma associação de amigos e portadores dos transtornos de humor, e que ajudam muito esses familiares a entender sites que possam, sérios, que possam ajudar. E a questão da terapia, né? É muito importante que tanto a criança entre em uma terapia com psicólogo, como essa família seja orientada também. O tratamento com adolescente e criança não é só medicação, mas a medicação tem um papel fundamental também no tratamento. No caso, quando a criança já está um pouquinho assim mais, com a consciência um pouco mais desenvolvida, a família deve se comportar como? É conversar, é conscientizar em relação a esse transtorno que ela tem, fazer com que ela compreenda que o comportamento é em função disso, que eles estão juntos. É por aí? O máximo de dados possíveis para conversa com essa criança, esse adolescente, são muito importantes. Mas, primeiro, a família tem que estar muito bem informada, né? Porque a desinformação ela prejudica o que a gente chama de aderência ao tratamento. Né? O fato, quanto mais a criança e os familiares souberem, o adolescente souberem o que ele tem, mais fácil ele vai conseguir fazer o tratamento dele. Porque é um quadro que é importante ressaltar aqui, que se não for tratado, ele tem repercussões gravíssimas na vida. É uma doença crônica e progressiva, com repercussões muito graves. Né? Quanto mais jovem, mais grave, é lógico, porque essa criança... Eu queria que você falasse um pouco sobre essas repercussões, não é? Porque a gente entende que é grave, mas às vezes a gente não tem ideia de quão grande é essa gravidade. Então, a gente precisa acompanhar e saber como é que isso vai se refletir no dia de hoje e também no futuro mais próximo e mais distante deste jovem ou desta criança, para que a gente também possa tratar o assunto como merece ser tratado. Os prejuízos causados, né, por esses transtornos psiquiátricos na vida social da criança e do adolescente, como é que isso compromete a realização e o futuro desse jovem ou deste garoto, desse menino? Por ser um quadro grave, um quadro progressivo e crônico, na verdade, ele prejudica tanto as relações interfamiliares, tem um grande abandono escolar, né? Muitas vezes as crianças ficam fora da escola, sejam porque elas são convidadas a se retirar por esse comportamento delas, seja porque elas não têm condições, estão tomando medicação, não estão bem. Com isso, as relações com os amigos também ficam prejudicadas. Né? Muitas vezes, em alguns casos, as crianças precisam de algum tipo de, por exemplo, de internação por 2, 3, 4 dias, porque estão muito agitadas, têm risco de suicídio. E, com isso, você imagina como é que fica a vida, né, dessa criança, esse adolescente que vão crescendo e que vão tendo perdas
né? Perdas sociais, perdas afetivas, dificuldades no mercado de trabalho por essa inconstância emocional. Lógico que assim, hoje com medicações, nós estamos falando do quadro se não for deixado sem tratamento, né? Hoje com tratamento, lógico que todos esses danos eles são atenuados. muito menores, muito menores. E por isso a importância de um espaço como o seu para estar divulgando esse transtorno para que essas crianças e adolescentes possam ser tratados precocemente. Exatamente, hoje, mais cedo possível. Exatamente. Hoje a base é a identificação e o tratamento precoce. Diferencia-se muito o tratamento da criança e do adolescente, ou são mais ou menos o mesmo? É diferente porque a criança é um ser em evolução, em desenvolvimento. Então, os prejuízos desse transtorno não tratado são muito maiores que um adulto que já passou pela escola, que já fez seu círculo de amizades, que já conseguiu namorar. É lógico que é diferente. Né? Agora, os sintomas também são diferentes, né? À medida que essa criança vai crescendo, ela ficando mais parecido com o do adulto. O tratamento é o mesmo, seja para criança, seja para adolescente, seja para adulto, o tratamento é o mesmo. E o suporte familiar também é necessário em todas as fases. Qual é o perfil da família que mais colabora com a recuperação da criança? Se você pudesse desenhar um. É aquela família, primeiro, que ela sabe muito bem, ela conhece o transtorno, ela tem informações suficientes. É uma família coesa, ou seja, no sentido de que tem uma família que apoia esse adolescente ou essa criança, que tenha que estejam dispostos a conversar, porque é um tratamento multidisciplinar e multiprofissional. Então, está aberto para conversar com a escola, com o médico, com o psicólogo, com o terapeuta familiar, quer dizer, esteja disposta a fazer várias abordagens para esse mesmo caso. E, principalmente, muito amor, né? É verdade. Muito afeto, muito amor. Muita... Tem que ter estabilidade emocional também. Sim, sim. É preciso que a família faça um acompanhamento paralelo. Com certeza. Com certeza, para fácil, aguentar. Né? Muitas vezes os pais ficam muito frustrados de terem um filho que naquele momento não está bem. E isso é muito importante, que eles sejam trabalhados no sentido de aceitarem e poderem se unir em torno dessa criança, desse adolescente. Certo. Sônia, acho que já tem pergunta ali para você com o André. Sim, fala, André. Muitas que eu estou recebendo aqui, dos muitos comentários, eu selecionei uma, que é de uma professora, a professora Bárbara. Ela diz assim, tem uma aluna de 5 anos que constantemente a birra faz parte da rotina dela, né? Não existe muito diálogo e ela tem uma grande alteração de humor. Como proceder nesse caso, já que a família não dá esse auxílio para a criança? Na verdade, quando a família é mais resistente, eu acho que a professora vai ter que fazer um caminho muito de abordar mesmo, chamar uma vez, chamar a segunda, e se aproximando dessa família e dessa criança e mostrando que o sofrimento, que muitas vezes a própria família não percebe o sofrimento, acha que é só uma questão passageira e essa criança fica sofrendo. Talvez a professora possa, em cima disso, mobilizar essa família para pelo menos uma avaliação dessa criança. Com certeza essa é a melhor medida, não é? A que vai produzir mais resultados, mas não é a mais imediata. Às vezes a professora fica louca lá na sala porque ela não sabe o que fazer. O que fazer com aquela criança desesperada, birrenta, às vezes agressiva, que está ali dentro da escola. Ela, como professora, não pode medicar. Não. Às vezes o pai e a mãe não cedem em primeira mão nem em reconhecer que talvez o filho tenha algum transtorno. O que ele ou ela pode tomar como medida para manter essa criança em sala de aula, sem deixar que ela prejudique as outras crianças que estão ali? Se esse transtorno for um transtorno como um transtorno bipolar, ela não pode ser contida simplesmente por uma boa ação da professora. Certo. O que normalmente se orienta é que, geralmente, as escolas têm um coordenador pedagógico, que ele chame a família em particular e que aí realmente solicite. E eu recebo muitos encaminhamentos nesse sentido. Olha, o coordenador me chamou e pediu uma avaliação. Eu não concordo muito, mas eu trouxe. E aí você conversa com essa família. O profissional médico consegue abordar de outra maneira essa família e aí orientar a professora. Aí sim, uma vez com diagnóstico, uma vez com uma abordagem, você pode falar, olha,
você pode lidar dessa maneira. Principalmente, uma dica para os professores é não tomar como pessoal essa situação com a criança. Porque ela me ofendeu. Não é pessoal, ela não está bem. E também, muitas vezes, o professor é um bom modelo para essa criança de como ela vai poder superar essa fase dela difícil, né? Com carinho, com autoridade, com entendimento. Os professores também têm que ler o que é, estudar um pouco essa matéria, quando tem um aluno na classe, para poder serem mais continentes. Agora, Sônia, a partir do momento em que se descobre, que se começa a tratar a doença, quanto tempo até você já ter algum resultado, estabilizar esse transtorno? Em torno de 6 meses, mais 6 ou menos. meses. Também nada é de um dia para o outro, Certo. né? Você vai melhorando aos poucos, mas muitas vezes a medicação leva um tempo para agir. Agora, todo mundo tem muito medo de medicação assim, não é? Então, acredito que muito é preconceito, né? Mas quando se fala de tomar algum tipo de remédio que mexe com a cabeça da pessoa, mexe com hormônios, mexe com o sistema nervoso, a família fica empolvorosa porque são considerados medicamentos fortes, efeitos colaterais, a retirada desse medicamento mais tarde pode ser uma coisa delicada. Como é que fica isso? Por isso, sim, eu acho que as famílias elas têm que procurar profissionais especializados nisso, né? Nessa matéria, na psiquiatria da infância, para que possa fazer um diagnóstico e indicar o melhor caminho medicamentoso, o melhor medicamento, que, lógico, tem efeitos colaterais, mas mostrar que, se não for tratado, foi aquilo que a gente falou, a médio e longo prazo, os prejuízos são muito maiores. Né? Lógico que medicar a criança não é diferente de medicar adulto em todos os sentidos, mas existem medicações seguras, as medicações hoje são modernas, são seguras, e, quando bem indicadas, elas fazem a diferença entre uma criança que vai ficar fora da escola e a criança, por exemplo, que vai estar atenta à escola. Pode-se chegar a uma altura, por exemplo, do adulto que foi bem tratado, que foi sendo acompanhado, pode-se chegar a uma altura que ele retire essa medicação e ele, mesmo sabendo que continua tendo aquele transtorno, tenha mais controle sobre ele, não precisa usar o medicamento? Na infância, em geral, nós deixamos a medicação por 2 anos e depois nós retiramos. No adolescente também. Também essa questão de que vai iniciar com medicação e não vai tirar nunca mais, também é um outro mito. Né? Em geral, essas crianças, adolescentes, são tratados por 2 anos. Lógico que depois você tira, você tem que acompanhar essa criança com terapia, com orientação familiar, com orientação à escola. Uma vez tirando a medicação, você vai observando essa criança. Lógico que dá para deixá-la sem medicação por um tempo. Se ela tiver uma outra crise, é uma outra discussão desse caso. Então, hoje não existe assim, esse conselho, vai tomar remédio para o resto da vida. E aí os pais realmente não fogem do consultório. Né? Então, cada caso é um caso, cada criança é uma criança, cada idade é uma delas. Então, e cada família é uma família. Né? Eu acho que isso a gente tem que ter muito em conta na hora que vai medicar. Antes de ir para o medicamento, se experimenta algum outro tipo de tratamento, comportamental, por exemplo, ou não? Não, ele tem que ser associado. Né? Eu acho que só medicar ou só fazer terapia existem riscos. Eu acho que a melhor conduta é sempre juntar todas essas possibilidades. A maior dificuldade que você enfrenta quando se trata de cuidar de um paciente assim na sua juventude ou na sua infância, é o preconceito, é a falta de informação? O que é? Eu acho que essa é uma questão importante. O preconceito não é só para criança e adolescente. Todos os portadores de algum tipo de deficiência, algum transtorno mental, eles são ainda têm, nós estamos lutando muito contra isso, melhorou muito nesses últimos anos. Mas a questão da criança, eu acho que a coisa mais importante é que você imagina que uma criança e adolescente, elas não têm um motivo para adoecer. É isso que, normalmente, no senso comum se fala. Com bastante energia, muita juventude, muita saúde. Não fazem nada, só vão para a escola, só brincam. Como é que vão ter problemas psiquiátricos? Eu acho que essa ilusão dessa criança que nós temos, idealizamos, né, que é o nosso maior dificuldade. Quando elas rompem com esse paradigma e mudam, e você dá de frente a uma criança num intenso sofrimento, numa intensa tristeza, numa intensa perda dos seus laços. Eu acho que isso é uma coisa que ainda nós temos que lidar melhor na nossa sociedade e conscientizar os pais e professores. Os professores são nossos grandes aliados. Eu acho que são pessoas que estão em convivência muito perto com essa criança e podem dar dicas maravilhosas para a gente. Ok. Conversei aqui com Sônia Palma,
psiquiatra infantil, uma entrevista muito boa, maravilhosa. Muito obrigado por todas Eu que essas agradeço informações a oportunidade. que Muito você obrigada. disponibilizou aqui para a gente. Tenho certeza que tem muita gente em casa dizendo, Sônia, muito obrigado. Eu te agradeço muito, muito pelo espaço. Obrigada. André, é isso aí? É verdade mesmo. Tem muita gente agradecendo aqui, muita gente, de fato, participando. Teve muitas dúvidas, né, mas o povo está agradecendo mesmo pelas informações. Ok. Então, conversei com Sônia Palma, está aqui já os nossos agradecimentos para ela, e o nosso agradecimento a você também, que tomando conhecimento, vai passando a informação adiante, ajudando outras pessoas a cuidarem ainda melhor da sua família, dos seus entes queridos, das nossas crianças, dos nossos jovens.